Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu resolvi trazer aqui um balanço semestral do projeto Murakamando. Gente, o projeto Murakamando nasceu no começo deste ano de 2022, porque eu li Sleep, Sono, um conto do Haruki Murakami no ano passado, que se tornou, assim, uma das melhores histórias que eu já li na vida. Então, eu resolvi fazer esse projeto de ler todas as ficções do Haruki Murakami em ordem cronológica. Em janeiro, eu li Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Em fevereiro, Caçando Carneiros. E em março, Hard Boiled Wonderland and the End of the World. E em abril, Norwegian Wood. Em maio, Dance, Dance, Dance. E em junho, Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Eu vou falar rapidinho sobre essas leituras que eu fiz, exatamente porque já tem aqui no canal resenha de cada uma delas. Conforme eu for falando dos livros, eu vou deixar tanto na descrição quanto nos links aqui, pra se você aí quiser saber um pouco mais, com mais detalhes de cada história, não deixe de conferir aí as resenhas que eu fiz com muito amor, com muita dedicação, porque esse é um projeto que exige muito e que eu tô gostando muito de fazer, tá, gente? Falando primeiro sobre Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Essas são aqui as duas primeiras novelas que o Murakami escreveu. Então, assim, elas são ótimas. Não, eu dei 3,5 para a primeira história, 2,5 para a segunda. Inclusive, Pinball 1973, para mim, é, assim, a história mais blá que eu já li do Murakami. Essas duas novelas, elas constituem o primeiro livro aí da trilogia do Rato, que, diferente do que muita gente acha, não é o protagonista da história. O protagonista da história, ele não tem nome, mas ele é o narrador. E ele vai contar aqui, no primeiro livro, sobre o seu cotidiano quando ele era mais jovem. Então, ele vai falar sobre a empresa de tradução que ele abriu com um amigo dele. Ele vai falar a respeito do Rato, que é um amigo que ele tem. Ele vai falar sobre os momentos que ele passava no Jay's Bar, que era um bar aí que ele e o Rato geralmente iam bastante. E vai falar um pouquinho aí de questões de relacionamento, de pensamentos que ele tinha, de coisas que aconteciam na vida dele que eram rotineiras, mas que de alguma forma você fica curiosa pra saber um pouquinho mais a respeito da história dele, já que ele tá falando no passado do que aconteceu. Só que ele não é um personagem super interessante, sabe? Ele é um cara entediado, entediante, que por si só você não se apega tanto, ao protagonista, mas querendo ou não, você se sente meio compelido a continuar pra saber, o que vai acontecer com ele. Só que quando você chega em Pinball 1973, você ainda estará no passado. Ele ainda vai estar falando sobre quando ele era jovem e vai falar sobre uma época em que ele morava com duas irmãs gêmeas e que ele não sabia qual era qual e que ele já não ligava mais pro trabalho dele. E aí você vai ver que ele tem meio que um vício, por uma máquina de pinball e que ele se relaciona muito melhor, por exemplo, com uma máquina, com um jogo, do que com as pessoas. Então é muito interessante você ver nesse quesito como que funciona a mente desse personagem. Mas aqui a gente também vai ver mais do Rato, porque alguns capítulos eles alternam com o ponto de vista do Rato, da vida dele, sabe, de uma mulher que ele gosta, ele de repente querendo dizer adeus a tudo, ele querendo ir embora dessa cidade. Então, assim, essas são narrativas que vão sim te apresentar ao Murakami, mas elas são voltadas pro realismo. Muita gente fala sobre o realismo mágico do Murakami, mas não é o caso nessas duas primeiras histórias. Como um todo, esse livro em si, eu acabo dando uma nota pra ele aí de 3 estrelas, porque eu entendo, é o começo dessa jornada do Murakami como autor. Ele mesmo não considera essas histórias dele, sabe? Ele vê mais como uma prática. Então, assim, é ok, mas não é assim, você deveria começar a ler Murakami por essas histórias. Aí, gente, vem Caçando Carneiros. E aqui sim você vai conhecer o realismo mágico do Murakami, porque este é o segundo livro da trilogia do Rato, em que a gente vai continuar acompanhando, o nosso protagonista, que é o narrador das outras histórias, só que aqui a gente tá vendo ele no presente. E no presente ele está falando sobre uma
uma busca que ele vai ter que empreender para tentar encontrar aí um carneiro. E tudo começa porque ele acabou publicando uma foto que o rato mandou para ele, numa carta, numa publicidade ali, porque o emprego dele se expandiu, né? Além de tradução, agora também é uma coisa de marketing, que faz revistas e tudo mais. Só que aí, né, um homem vai procurar ele e vai explicar para ele que trabalha por um grande chefão ali de direita e que, né, eles meio que governam o Japão por baixo dos panos, sabe? Sem ninguém saber. E que esse velho tem um tumor na cabeça, que ele tem já há muitos anos e que ninguém sabe como é que ele ainda tá vivo. Mas ele acha que é porque uma vez este carneiro, o espírito desse carneiro, entrou nesse homem e que agora ele precisa encontrar de novo esse carneiro que se foi. Só que é um carneiro bem específico, é um carneiro que tem, né, a marca de uma estrela e sabe por onde começar a procurar o carneiro que aparece naquela foto. E aí, ele e a sua namorada na época vão aí empreender essa busca para tentar encontrar nesse carneiro. E ele vai acabar saindo numa busca que é muito mais do que isso, porque vira uma busca de autoconhecimento. Esse livro é espetacular. Eu dei pra ele 5 estrelas, porque ele é o Murakami na sua melhor forma. É o Murakami escrevendo de uma maneira muito simples, mas querendo dizer muita coisa. E ele coloca elementos ali mágicos e fantásticos que você fica tipo, será que, né, tudo isso tá acontecendo? Será que é um sonho? Será que é sobrenatural? Mas, querendo ou não, você vai se ver ali muito, muito compelido a seguir a jornada desse narrador pra saber se ele vai encontrar esse carneiro, se não vai, o que é esse carneiro, se esse carneiro existe, sabe? O que ele vai encontrar no final dessa jornada. Então eu amei esse livro, gente, eu amei. Inclusive, é o meu livro favorito da trilogia do Rato. Ele tem um final extraordinário, sensacional. Então, assim, gente, este livro é um livro que eu amo. Aí nós vamos para Hard Boy Wonderland and the End of the World. E assim, gente, este foi um livro que eu dei pra ele 4 estrelas, porque ele vai além do realismo mágico, sabe? O Murakami aqui, ele entrega pra gente uma fantasia com algumas notas ali de ficção científica, com algumas coisas meio de terror, porque a gente tem aqui um protagonista que é contratado por um cientista que fez uma grande descoberta, e esse rapaz, ele passou por alguns procedimentos em que, com a sua mente, ele é capaz de codificar e decodificar muitos segredos. E esse cientista, né, contrata ele exatamente porque, como ele fez essa descoberta, ele quer, né, que esse rapaz consiga alguma forma de guardar isso, porque isso não pode cair em mãos erradas. Então a gente vai ver um mundo em que existem os Caltechs, né, que é como esse rapaz aqui, né, se identifica por tudo que ele passou, por ser capaz de fazer isso com a sua mente, mas a gente também vai ter os Semiotecs, que são pessoas que também passaram por isso, mas que agora usam isso de uma forma mais maligna, acabam vendendo informações e tudo mais. E a gente vai ter aqui 2 narrativas que vão aí se intercalando. Nos capítulos de número ímpar, a gente vê esse rapaz vivendo isso, né, essa história, essa jornada dele, tentar guardar esse segredo e tudo mais. E nos capítulos pares, a gente vê aí uma história bem maluca de um cara chegando numa cidade que é o fim do mundo, e essa cidade tem muros altos, enormes. Quando ele chega, o porteiro fala pra ele que o trabalho dele agora vai ser ler sonhos que ficam dentro de crânios de unicórnios, e aí, basicamente, pra isso ele vai ter que passar, né, por uma cirurgia nos olhos, que ele não vai mais poder sair durante o dia, e ao mesmo tempo tem toda uma coisa de que ele é separado da sua sombra, e quanto mais tempo ele ficar separado, mais chance tem dele ficar preso naquela cidade, no fim do mundo. E aí você vai aí tentando, né, entender como é que essas 2 coisas estão conectadas, né, essas 2 narrativas. Gente, particularmente, eu gosto muito disso, porque eu acho que é uma história mais enigmática, que você vai tentando juntar os pedaços, mas ela apresenta pra você um mundo totalmente novo. Aliás, 2, né? O que me incomodou muito nessa história foi a gordofobia exagerada. Não foi nem só a gordofobia, que já me incomodaria, mas aqui é o tempo inteiro, sabe? O protagonista, nossa, porque essa mulher é gorda, meu Deus, como ela é gorda, eu não posso me sentir atraído por uma
uma mulher gorda. E nossa, e essa daqui come muito, e meu Deus, e sabe? Isso me cansou. Também cansa, né, a maneira como a gente pensa, né, o Murakami, que já é um senhor de uma outra cultura, né, da cultura japonesa. A maneira como ele vai objetificar as mulheres, né, as personagens femininas. É uma coisa que cansa, mas tirando isso, eu acho que essa é uma história interessante. Ela é um pouco arrastada, ela é, mas ao mesmo tempo ela tem aqui muitos insights bacanas no sentido de você ver que o Murakami fez algo que foi além, sabe, do que depois ele ficou mais conhecido. Então, assim, é um livro que eu gosto com muitas ressalvas. Aí nós vamos para Norwegian Wood, que é o meu livro favorito do Haruki Murakami. Essa é uma história, gente, muito rápida de ler, muito viciante. Eu, particularmente, acho que as histórias do Murakami, no geral, são, assim, rapidinhas de ler. Você entra na história, você não consegue parar, porque você quer saber o que vai acontecer. E ela já é voltada, assim, 100% pro realismo. Porque aqui a gente vai conhecer o Toru Watanabe, que ele é um homem que já tá aí, né, nos seus quase 40 anos. E ele ouve no rádio tocar a música, né, dos Beatles, Norwegian Wood. E isso faz com que ele se lembre de uma moça, né, pela qual ele foi apaixonado quando era jovem, que é a Naoko, e a Naoko amava essa música. E ele prometeu pra ela que ele jamais a esqueceria. Mas agora, depois de tantos anos, ele já não lembra mais tantos detalhes e resolve sentar e escrever a história dela e dele. Então a gente vai ver ali ele, as mulheres da sua vida, os encontros que ele vai ter, como ele se sente, né, a respeito de muitas questões, principalmente da morte. Este livro, ele é uma ode à morte. A morte daqueles que se vão, né? O que acontece, o que eles deixam pra trás, incluindo as pessoas que ficam. E elas são aquelas que vão se lembrar da gente quando a gente se for. Então, é muito interessante ver as perspectivas que este personagem, esse protagonista vai ter durante a sua jornada, sabe? Desde quando ele é jovem, desde ali a primeira morte que vai afetar muito ele, até as outras que ele vai aí ver ou sentir ou ter alguma conexão conforme o tempo vai passando. E são mortes, assim, de diversas formas. Pode ser por doença, pode ser porque a pessoa não queria mais viver, pode ser inúmeras coisas. Mas esse é um livro que vai explorar muito isso. As sensações que ele tem a respeito da morte e do amor e do seu futuro e do seu presente e do seu passado e principalmente, né, de como ele se sente em relação a Naoko, que é uma personagem que tem aí muitos distúrbios mentais, sabe, que ela tem que viver com isso todos os dias, que ele tenta ajudar, mas ele não sabe como. Então a gente vai ver isso, a gente também vai ver um pouco mais de uma outra personagem, que é a Midori, que ela é, assim, uma pessoa super extrovertida, faz 1001 perguntas, sabe, quer falar muito sobre sexo. Esse é um livro extremamente sexual também, né, o Murakami coloca muito sexo nas suas histórias pra dar aí um pouco de contexto, né, a respeito dos personagens. Aqui, principalmente, tem muito, né, relação com o protagonista. Então, assim, eu acho esse livro muito bonito. Ele é um livro extremamente tocante, ele é um livro que mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa que tem aí muitos distúrbios, então é difícil, eu sei que não é fácil lidar com isso, e eu acho que esse livro mostra isso muito bem. Ele é um livro que ele é doloroso, ele é um livro que é deprimente, é um livro que eu não recomendo você ler ele quando você não está bem, porque ele tem muitos gatilhos, mas ele é um livro que aí junto com Kafka Beira-Mar é sempre visto como aí grandes obras do Murakami, sabe? Essas duas. Então, eu super entendo por quê. Porque esse é um livro simples, sabe? Com uma história muito, assim, singela. A escrita do Murakami é uma coisa muito, muito fácil de se ler, mas tem tantas metáforas, tem tantas analogias. É lindo, 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 lindo de ver, gente. Sério. É uma história que vai ficar comigo, assim, pro resto da vida, que me marcou muito, que com certeza foi um dos melhores livros que eu li em 2022. Lógico, é o meu livro favorito do Haruki Murakami, 5 estrelas, favoritadíssimo. E em maio eu li o último livro, né, da trilogia do Rato, que é Dance, Dance, Dance. E em Dance, Dance, Dance a gente tem o mesmo protagonista das outras histórias do Rato, e ele também, né, é o narrador. E aqui a gente vai ver ele, né, no futuro, após 4 anos dos acontecimentos finais de Caçando Carneiros. E desde então ele não viu mais a sua namorada, e ele ficou pensando muito, muito nisso, e ele se lembra quando eles estavam nessa busca por esse carneiro, eles acabaram
acabaram aí ficando em um hotel, o Hotel do Golfinho, em Sapporo, e ele sente que alguma coisa tá chamando ele lá. Então ele decide viajar e se hospedar novamente neste hotel. Mas esse hotel foi reformulado, foi remodelado, o dono já não é mais o mesmo, mas o nome continua sendo Hotel do Golfinho. E essa é uma história que também vai ter muito do realismo mágico do Murakami. Porque primeiro a gente vai ver esse personagem conhecendo aí uma recepcionista, né, do hotel, que ela vai falar pra ele de um quarto mal assombrado, de uma noite que ela saiu do elevador e, na verdade, ela não estava no hotel em si. Ela estava no hotel, num corredor escuro, com, né, uma porta, com alguém ali, com algum espírito, com alguma coisa, e que ela sentia que tinha alguma coisa ali, sabe, que era mal assombrado. Ele também vai fazer amizade com uma garota de 13 anos, que acabou sendo deixada no hotel pela sua mãe, que é uma grande artista, e ele vai meio que tomar conta dessa garota. E eles vão aí formar um laço de amizade muito improvável. E também um belo dia ele vai estar ali no cinema, vendo um filme que é estrelado, né, por um antigo colega de escola dele, e ele vai ver a sua ex-namorada atuando. Então ele vai tentar entrar em contato e retomar essa amizade, né, com esse rapaz, pra saber o que aconteceu com a sua namorada. Gente, esse é um livro que eu gosto muito, eu dei pra ele 4 estrelas, mas ele é um livro que tem algumas coisas que me incomodam, como por exemplo, como esse protagonista às vezes vai falar dessa garota de 13 anos, mas ele também abre muitas questões e fecha pouquíssimas. Eu entendo que faz parte aí da beleza, né, das histórias do Murakami, de você interpretar muita coisa como leitor, mas aqui eu acho que realmente tinham coisas que seriam interessantes, sabe, se a gente tivesse uma resposta, porque essa é uma história que vai misturar vários gêneros. A gente tem fantasia, a gente tem drama, a gente tem romance, a gente tem terror, a gente tem investigação criminal. Então, assim, tem muita coisa acontecendo em um só livro. Mas, no geral, enquanto eu acho que em Caçando Carneiros ele sai em busca do carneiro, encontra autoconhecimento, né? Se descobre quem ele é, aqui ele vai sair em busca da felicidade. E eu acho que isso é muito interessante nessa história, sabe? O valor da felicidade na nossa vida. Então, é mais um livro que ele é super rapidinho de ler, super escrito assim, tranquilamente, sabe? Não tem nada assim de super grandioso, mas que o Murakami faz reflexões muito profundas, sabe? Durante a história. Então, é um livro que eu gosto muito. Por último, mas não menos importante, eu li Sul da Fronteira Oeste do Sol em junho, e este foi um livro 5 estrelas pra mim, porque ele também é um livro super curtinho, super rápido de ler. Eu li ele assim de uma vez, e ele tem uma história também super realista, assim como Norwegian Wood, que também é um livro que eu amei. E aqui a gente vai conhecer a história do Hajime. O Hajime, ele é um rapaz que a gente vai saber que quando ele era criança, ele tinha aí uma grande amiga que era Shimamoto, que morava perto da casa dele. E ele sempre ia lá, eles escutavam discos, eles se identificavam muito porque os dois eram filhos únicos, em uma época em que no Japão isso não era comum. Então, assim, eles eram vistos como mimados e tudo mais. E você vai ver que eles tinham aí um relacionamento de uma grande amizade, mas também de um grande amor. Um era basicamente o primeiro amor da vida do outro. Só que, conforme eles mudaram de escola, o Hajime prometeu que ia continuar, né, voltando a visitar a Shimamoto, mas ele parou de ver ela. E nunca mais ele vai ver a Shimamoto. E aí você vai ver ele crescendo, a puberdade, a adolescência, os romances que ele vai ter, os encontros românticos, sexuais e tudo mais, mas também ele não é um cara muito legal. Ele é um cara extremamente autocentrado, egoísta, e depois de um tempo, né, quando ele cresce, ele acaba se casando, ele tem 2 filhas, e ele abre um bar. Esse bar fica muito famoso, sai em revistas e tudo mais, e um belo dia naquele bar aparece a Shimamoto. Então, depois de muitos anos, eles vão se reencontrar e vão perceber que esse amor deles não morreu, sabe? Que o que eles sentiam um pelo outro sempre foi real, sempre foi aí o maior amor da vida deles, e que um é o amor da vida do outro, sabe? Mas, e agora? Esse é um livro que ele coloca o dedo
na ferida. O Murakami, ele faz muito isso nas suas histórias. Ele vai ali direto onde dói e ele vai falar sobre temas que muitas vezes são rotineiros, são cotidianos, mas que as pessoas tentam não pensar a respeito deles. O Murakami vai trazer reflexões sobre isso. E aqui mesmo a gente vê simplesmente um casal que se gosta, que se ama, mas que com o tempo cada um foi para um lado e agora eles se reencontram, sabe? Como é que vai ser a partir daí? Então esse vai ser um livro muito sobre sentimento, sobre sensações, sobre desejo, sobre amor. E foi um livro, gente, que ele mexeu muito comigo, sabe? É um livro que eu chorei muito, porque eu acho que, mais uma vez, uma linguagem super simplória, super tranquila, mas que tem aí reflexões e mensagens poderosíssimas. E você acompanhar aí a jornada do Hajime e acompanhar Shimamoto, perceber que eles são aí opostos, mas complementares. É maravilhoso, gente. Eu amei esse livro. Super recomendo, inclusive, para quem quer começar a ler Murakami, eu acho que a melhor maneira de começar é com Sul da Fronteira Oeste do Sol, pelo menos dos livros que eu li até agora, porque ele é fácil, ele é rápido, ele é viciante e ele fala de coisas assim do dia a dia, da nossa vida. Então eu acho esse um livro muito bacana e assim, esse livro fez assim que eu entendesse que esse projeto tá dando muito certo. No geral, gente, este foi um projeto, né, até agora, né, esses 6 primeiros meses, que realmente deu muito certo, que eu tô gostando muito, muito de fazer. A história que eu menos gostei foi, de fato, Pinball 1973, que eu acho meio meh, e o melhor livro que eu li, assim, com certeza foi Norwegian Wood, um super, super livro, pesado, doloroso, mas lindíssimo. Então, assim, tá sendo uma experiência ótima. Não é fácil ler, sabe, Murakami, um livro após o outro. Como eu disse, ele toca em assuntos mais pesados, ele coloca o dedo na ferida, ele às vezes também extrapola, vai pra uma coisa muito louca, já que ele tem muito do realismo mágico, mas também tá sendo uma experiência muito enriquecedora. Eu tenho lido esses livros, a maior parte deles, inclusive, com a Babi leitora, que é maravilhosa e que a gente tem lido e discutido esses livros. E no geral, gente, eu acho que realmente foi uma boa pedida esse projeto, sabe? Eu tô gostando muito, tá me enriquecendo muito e eu estou, assim, adorando conhecer mais da literatura e do estilo do Haruki Murakami. Então, até agora, tá sendo um projeto super bacana. Tem aí mais 6 meses e depois acredito que levará mais um ano pra terminar todas as ficções. Então, com certeza, lá no final do ano eu volto pra falar dos outros livros e também, né, no próximo ano a gente continua lendo aí os livros em ordem cronológica do Haruki Murakami. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui, desse balanço semestral. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, de outras coisas, se você quiser participar do projeto Murakamando, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum livro do Murakami e qual é o seu favorito. O meu é Norwegian Wood. E por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.